O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo apresenta o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção Pastor Edival Pisoni. Apresentação Irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo grandemente nossas vidas. Uma alegria que nós iniciamos mais uma programação. Quero desejar a você que está trabalhando, iniciando teu trabalho, um bom dia de trabalho, né? E para quem está indo já do trabalho para casa, está chegando, que Deus dê uma boa noite, né, de descanso para você, após ouvir esta programação, que, como foi falado, é uma programação onde transmitimos a palavra de Deus. É uma palavra que vem direto do coração de Deus para o coração dos filhos de Deus. Sabemos que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E nessa noite, como nós anunciamos segunda-feira passada, estaremos tratando do assunto, o conceito de cristianismo, né? E sabemos que conceito de cristianismo, o que é conceito? É aquilo que você compreende, né? A compreensão, a noção que você tem de cristianismo, a concepção da tua mente sobre cristianismo. Eu quero abrir a programação, se você desejar, aonde você está, abrir a Bíblia também. Encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 2. Queremos também desejar a todos que estão na live da rádio, hoje está funcionando a live, que Deus abençoe você que está acompanhando através da live. Também o irmão Zé está com o Face transmitindo na live do celular dele também. E que Deus abençoe a todos que estão ouvindo, que seja realmente um tempo aproveitado, que você possa alimentar a tua alma. O nosso interesse é trazer a palavra. E onde diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aqui está então a escritura que nós abrimos a programação, e eu quero frisar para você ouvinte o versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o conceito de cristianismo, das pessoas, da religião, e na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o que é cristianismo? Sabemos que cristianismo veio após Cristo, né? Você seguir Cristo, isso é ser cristão, isso é o cristianismo que a Bíblia prega, é ser seguidor de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Jesus, ele era o Cristo, porque ele foi ungido, o Messias ungido. E se você quer ser um cristão, não devemos olhar para o que a denominação fala, ou a religião, ou as religiões explicam, ou o que a teologia humana explica sobre o cristianismo. A forma de nós sermos cristãos corretamente é olhando pela Bíblia, pela palavra, e não tirando nada e nem acrescentando nada, para que não venham ocorrer pragas para a nossa vida, e nem a nossa vida ser tirada daquela parte da árvore da vida, aonde Deus falou ali em Apocalipse, que se alguém tirar, será tirado, e se alguém acrescentar, será acrescentado as pragas deste livro. Então que Deus te ajude nesta noite. Nós iremos comentar sobre isso, teremos a palavra oficial da noite, e teremos hinos espirituais que possam trazer um elevo espiritual, e que você tenha realmente uma boa noite, né, no seu trabalho, aonde você estiver. E se você desejar oração, estamos aqui para orar por você no final do programa. Você pode entrar em contato pelo telefone 3209-4755, 3209-4766. Entre em contato, faça o teu pedido de oração, e também se você tiver alguma dúvida, querer algum esclarecimento da palavra, você que, quem sabe, surgir alguma dúvida em teu pensamento daquilo que for falado, você pode entrar em contato conosco através da rádio, fazer a tua pergunta, e nós com todo prazer estaremos respondendo para você naquilo que a Bíblia fala. Nada além da palavra, somente a palavra. Vamos ouvir um hino agora, e que possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você me vê cantando e dando glórias ao Senhor. Você me diz por que eu gosto de cantar assim. Olha, eu tenho mais de 1000 motivos para agradecer. Cada manhã eu vejo um novo dia amanhecer, e esse é o motivo
vez. Sei que Deus já me livrou da morte muitas vezes, e é por isso que eu sempre vou louvar ao meu Senhor. Olha, eu tenho mais de 1000 motivos para agradecer. Cada manhã vejo um novo dia amanhecer. Esse é o motivo para dar graças a Deus. Eu tenho certeza que você também não vive só, pois Deus está sempre contigo, andando ao seu redor. E é preciso você dar graças a Deus. Graças a Deus pelo dia que eu passei. Graças a Deus pelos passos que hoje andei. Graças te dou, meu Deus, por meu viver. Graças a Deus pela paz que há em mim. Graças a Deus pelo seu amor sem fim. Graças te dou, meu Deus, mais uma vez. Graças a Deus pelo dia que eu passei. Graças a Deus pelos passos que hoje andei. Graças te dou, meu Deus, por meu viver. Graças a Deus pela paz que há em mim. Graças a Deus pelo seu amor sem fim. Graças te dou, meu Deus, mais uma vez. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar. Graças a Deus pelo dia que passei. Quantos já pensaram em agradecer a Deus, sabendo que é Ele que cuida de nós, né? Muitas vezes, até mesmo pela correria do dia, pelo estresse, por tudo que há no mundo hoje, e você correndo atrás da máquina, como diz o ditado, né? Muitas vezes esquece até mesmo de agradecer. Muitas pessoas, até mesmo nem pela comida, né? Não oram, sabendo que se você lembrasse de agradecer, você até mesmo, através da oração, aprendemos que é santificado as coisas. Vivemos em um mundo de tantas doenças, tantas enfermidades, que até mesmo através de você se alimentar, você está ingerindo essas coisas que vai trazer problema, né? Mas quando você lembra de orar pelo alimento, mas quantas pessoas que nem lembram de orar, mas quando você agradece a Deus, o seu coração agradecido pelo trabalho, pelo pão de cada dia, isso mostra que você é um cristão. Então, o conceito de cristianismo, até mesmo nisso, quantas pessoas dizem assim: não, mas eu não vou orar aqui
estarão me olhando, estarão me vendo, estou aqui em um restaurante, um lugar público, mas é aí onde o cristão tem que mostrar o que ele é, porque a luz ela tem que resplandecer nas trevas. Então, isso também é conceito de cristianismo, saber agradecer a Deus por tudo, porque não é somente nas coisas boas da vida, né? Estamos aqui nessa noite, o irmão Darcy está conosco, o irmão Oziel e o irmão Rogério. Estamos aqui transmitindo a programação e que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo mais uma vez. Lembre-se que se você quiser ligar para nós, entre em contato com a rádio. Qualquer dúvida que você tiver do Evangelho, da Bíblia, qualquer coisa que você pensar, mas não é bem assim, entre em contato para nós falarmos para você mais da Bíblia, mais da palavra. E vamos ouvir uma saudação pelo irmão Oziel, estará dando uma boa noite para os ouvintes. Ele está aí para nos ajudar, para atender o telefone, o irmão Rogério também. E são irmãos que nos ajudam ali na igreja, é músico da igreja. O irmão Rogério, ele ajuda também no evangelismo. E estamos aqui unidos em uma só fé nessa noite para levar a palavra até o teu coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por poder ter esta rádio que podemos difundir esta palavra que é de grande importância. E eu queria deixar aqui, eu andei meditando esse dia hoje, lembrei, me deu uma inspiração de algo e eu quero compartilhar com os ouvintes. Primeiramente eu vou ler aqui Jó 28:28. Eu pergunto a todos, né, o que é inteligência? O que é uma sabedoria? Então, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E apartar-se do mal, isso é inteligência. E o mundo tem sabedoria e inteligência por outros conhecimentos carnal, mundano, bem diferente disso. Em Provérbios 11:30 diz assim: aquele que ganha a alma, o que ganha a alma, sábio é. Então veja o conceito na mente de Deus de o que é ganhar, o que é sabedoria. É aquele que ganha almas. Não é aquele que ganha mais dinheiro, não é aquele que ganha popularidade, mas é aquele que ganha alma. Então veja bem, amados, cada um de nós, a responsabilidade que nos vem em nosso coração, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Eu quero fazer um quadro também aqui utilizando um inseto que Deus criou, e ele é um caçador. Esse inseto é chamado de vespa caçadora de aranha. O nome científico pode-se dizer pompilídeo, mas ele traz algo nele que é muito interessante. Eu vou compartilhar com cada um de vocês agora, neste momento. Ele se reproduz matando o hospedeiro, no caso, a aranha. Ele caça a aranha, a sua vítima, com suas ferroadas, e por sinal muito dolorida. E essas ferroadas, ela paralisa a aranha, deixando ela imóvel, deixando ela mórbida, deixando ela totalmente paralisada. Só que tem um detalhe, ela fica viva e fresquinha. Então, essa vespa, ela leva ela para a toca dela. E lá na toca, ela faz uma coisa muito interessante que até mesmo eu não sabia. Daí eu peguei e fui pesquisar, porque eu estava pensando, e isso veio na minha mente. E daí eu digo, eu vou dar uma olhada sobre esse assunto. Então eu descobri uma coisa, que essa vespa, ela leva lá no fundo de uma toquinha que ela tem, essa aranha,
e tem uns outros que levam até mesmo barata. Mas vamos continuar aqui na aranha, que é o caso desse inseto. E ela implanta dentro do ventre da aranha os seus ovos. E quando eclode, as vespinhas que elas nascem em forma de larvas. Aquelas larvas vão se alimentando daquele bicho vivo. Ele se alimenta do bicho vivo. E ali eles crescem e saem daquele lugar. Então, por isso que a aranha se chama-se de hospedeira. E esse inseto, ele é um parasita. Ele é um parasita caçador. Veja só que interessante. Também é outra coisa que eu não sabia que existia. Ele primeiro caça e joga seus ovos lá dentro, no ventre da aranha, e os seus filhotes são parasitas, porque ela, com a vida da outra, eles veem a vida, eles sobrevivem. Então, eu quero, meus irmãos, comparar este inseto, esse inseto danado, como o adversário. E é exatamente isso que o adversário vem fazendo. Ele injeta o seu veneno diabólico através de drogas, da própria ganância do homem, a inveja, o ódio, o vício. Podemos botar hoje o vício em redes sociais, perde horas e horas e horas engodando, fissurado naquilo ali e recebendo o veneno da morte. Com esse veneno já introduzido, fica então imóvel, fica paralisado, seus joelhos não dobram mais, para ir para a igreja suas pernas não funcionam mais, para ler as escrituras os seus olhos não conseguem enxergar mais. Então, meus irmãos, olha só que parâmetro nós podemos ver que o inimigo tem usado a tática já de milhões e milhões de anos, apenas observando os animais. E se podemos ver isso em vários outros animais, a tática do inimigo é a mesma. Quando um leão ele caça, ele pega aquele que está ferido, que está longe do bando, e é o que ele faz exatamente. Muitas vezes você se machuca com um irmão dentro da igreja, e você se afasta, e o inimigo vem e pega aquele que está machucado. Então, quando você está envenenado com essa injeção desse inimigo de drogas e coisas, então o inimigo ele consegue te levar para onde ele quer. Ele te leva lá para a toquinha dele, e lá dentro da toquinha dele, o inimigo ele injeta o veneno dentro de você, a semente dele dentro de você. E quando você está com a semente do inimigo dentro de você, meu irmão, você já está morto, porque ali, a hora que incluir os ovinhos, não tem mais para ninguém, não tem, você já está morto. Então, muitas vezes, pessoas que já caem nesses vícios, possivelmente já estão mortos. Mas só existe um antídoto, um resultado, que é Jesus Cristo, que pode vir e fazer a cirurgia e tirar isso lá de dentro. É a única salvação que existe é Jesus Cristo. Então, meu irmão, incline agora o seu pensamento para Jesus Cristo e deixa todos esses pensamentos, deixa tudo isso que te afasta de Jesus Cristo, que não deixa você orar, que você não consegue mais orar, é porque tem outra coisa aí dentro. Você está enfeitiçado com este veneno do inimigo e não consegue mais dobrar o joelho. Agora você sabe por quê, e sabendo por quê, você consegue agora pelo menos pensar em Jesus Cristo e pedir misericórdia, que Jesus ele desce aonde você precisar, não tem aonde você não possa descer, ele vai lá. Só um recurso é Jesus Cristo, é esse antídoto. Só mais uma coisa aqui, eu sei que o tempo aqui é curto, mas é bem rapidinho, mais uns 2 minutos.
Sábio é o que ganha almas, é o que nós estávamos lendo ali. Então, meditando um pouquinho nisso, sabedoria para o mundo, os médicos, eles salvam vidas, mas eles não salvam uma alma. Os cientistas descobrem fórmulas, mas a fórmula da alegria do Espírito Santo, eles estão longe. Pelé, considerado o rei que levou milhões ao clímax das emoções, eu faço a pergunta: quantas pessoas foram a Cristo por causa de Pelé? Thomas Edison inventou a lâmpada, mas jamais tirou da escuridão espiritual as almas que morreram debaixo de sua luz artificial. Santos Dumont subiu às alturas com o seu avião, porém nunca chegou à presença de Deus, se matando a si mesmo. Então, meus irmãos, essa é a minha palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o irmão Ziel. Sabemos que o diabo ele tem as suas maneiras, mas a única maneira de nós encontrarmos então vida é através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela revela a si mesma. Nós temos aqui o irmão Rogério, vai dar uma boa noite também, e depois estaremos continuando falando aqui sobre esse assunto que é tão importante. O que é cristianismo? Muitas pessoas pensam que cristianismo, ou ser um cristão, é juntar-se a uma igreja, mas não é. E nós vamos estar tratando disso, conversando e mostrando pela palavra que realmente há uma verdade nesse mundo em que, na maioria das vezes, ou a maioria das igrejas não estão pregando ela hoje. Por quê? Porque se pregar a verdade muitas vezes diminui a quantidade de membros da igreja. Mas vamos continuando aqui nessa noite. O Rogério vai dar uma boa noite aqui, está conosco, e logo após estaremos ouvindo mais um hino, e depois o irmão Odacir está dando a sua parcela também de contribuição aqui na programação. Boa noite, amigos da Rádio Mais Alegria. Aqui quem fala é o irmão Rogério, como o irmão Ulisses já anunciou, e o nosso objetivo com esses programas, o objetivo que estamos aqui é para trazer as boas novas a você que não consegue sair daquele vício, as boas novas a você que está em desespero nesse momento, as boas novas a você que de repente está num hospital de doente mental, num hospital de qualquer, a você que está em prisão ou que está trabalhando, a você que está clamando nesse instante com algum tipo de angústia, saiba, não há o que você fazer por si mesmo, mas renda-se a Jesus Cristo. Esta é a boa nova. Deixa Cristo fazer o que você não dá conta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu recado nesta noite. Ouço uma voz como um trovão que diz: deixe passar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Levantai, ó portais eterno, eis aí o leão de Judá, o cordeiro que venceu a morte e ressuscitou. Seu sorriso puro, seu olhar alegre.
Ó portais eterno, eis aí o leão de Judá, o cordeiro que venceu a morte e ressuscitou. Quem é esta que está com ele, vestida de branco, toda reluzente, seu sorriso puro, seu olhar alegre e transparente, cheio de amor. É a noiva do cordeiro que venceu o mundo e canta junto com os anjos santos. Santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aquele que venceu a morte está aqui. Seu nome é poder, é majestade sem igual. Alegrai ao céu porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aquele que venceu a morte está aqui. Seu nome é poder, é majestade sem igual. Alegrai ao céu porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor. Alegrai ao céu porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Graças a Deus. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso. Voltando a refrisar, se você desejar, enquanto a programação acontece, você pode entrar em contato pela telefone 3209-4755, 3209-4766, e também pela live da rádio. Você pode entrar em contato mandando o seu pedido de oração, ou quem sabe o seu pedido de visita na sua casa, se de repente alguém está enfermo, ou até mesmo no hospital. Se você deseja uma visita, entre em contato conosco, que nós iremos com o maior prazer orar por essa pessoa que está enferma, sabendo que Deus, Ele é o grande curador, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, entre em contato, estamos aqui para levar uma palavra de vida, uma palavra que realmente está comprometida com Deus, não a palavra que está comprometida pelo homem, não, mas a palavra que Deus estabeleceu e que Deus, ele se comprometeu em abençoar aqueles que ouvem, aqueles que estão realmente lutando para fazer a vontade de Deus. Então, meu amado ouvinte, nessa noite estamos tratando o assunto sobre
conceito de cristianismo, conceito de ser cristão. Você já pensou na tua vida aonde você passará a tua eternidade? Já pensou que, quem sabe, amanhã ou depois, não sabemos quando, teremos que ser interrompida a nossa vida aqui na terra e prestar conta diante de Deus? Então temos que pensar não somente na vida aqui. Paulo disse que se nós pensarmos somente nesta vida, miserável homens que somos, temos que pensar na vida além desta vida terrena. Não somente pensar nos bens materiais que podemos adquirir ou naquela conquista humana, mas pensar que maior realmente a conquista é aquele homem que conquista o céu, conquista a eternidade. Então estamos aqui para falar nisso nesta noite e também convidar você, se você deseja ouvir uma palavra que realmente vem do coração de Deus, faça-nos uma visita no Tabernáculo do Deus Vivo, aonde foi citado já pela rádio, ali no Jardim Dourado, a Rua Vitor Meirelles, número 60, na Palhoça, onde temos os cultos na quarta-feira, culto de oração às 20 horas, nos sábados às 19 horas e domingo às 17h30. Você ouvirá uma palavra realmente em que Deus pode falar com você, aonde não estamos ali para extorquir ninguém, estamos ali para pregar a palavra que de graça recebemos e de graça estamos ali para dar. Moldacir está aqui conosco nessa noite. E conceito de cristianismo, Moldacir, o senhor que já caminha, eu creio que há mais de 35 anos no Evangelho, quase 40 anos já, ali por ano 77, quando o senhor aceitou a mensagem, a palavra de Deus. Nos fala um pouco sobre o conceito de cristianismo, sobre o que a Bíblia fala sobre o que é ser cristão. Muitas pessoas estão pensando, como eu falei aqui, se juntar à igreja é ser cristão, se filiar, colocar o nome lá no livro da igreja, isso não é ser cristão. Então nos fale um pouco sobre isso e que Deus possa nos abençoar. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós estamos aqui nesta manhã pela graça de Deus, essa madrugada, e eu desejo a todos vocês que estão na sintonia dessa rádio, que sabe os taxistas, o pessoal de Uber, aí nas farmácias, nos hotéis, mesmo nos plantão de hospitais, que Deus abençoe vocês, que Deus ajude cada um de vocês a cumprir seu papel durante a madrugada. E nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus tem estado conosco. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova para nós todos os dias, e ela é a causa de nós não sermos consumidos pelo diabo. A misericórdia, nós somente? Não, a todos, porque a misericórdia está aí para ajudar todos nessa terra. Enquanto o povo de Deus estiver na terra, é como uma porca de parafuso suspendendo um parafuso, segurando firme para não cair aquele material. Nós estamos aqui então para falar nessa noite sobre conceito de cristianismo. Eu gostaria então de ler com vocês que estão na sintonia, se desejarem, nas suas casas ou só escutam, no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4, onde Paulo conversa com Timóteo. Ele diz assim para Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos e nos últimos dias ficarão apostatados alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eles vão se apostatar e vão dar ouvido a doutrinas de demônio. Por quê? Porque eles vão se esfriar na fé. Aí diz assim: pela hipocrisia de homens. Como vão se esfriar? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, como dizendo assim: Deus só quer o coração, Deus não interessa em outra coisa. Venha na igreja, traga seus dízimos, suas ofertas. Isso faz parte do cristianismo. Mas os pregadores de hoje, uma grande maioria, eles têm o lema ganhar dinheiro, de fazer com que as pessoas vão na igreja para ter dízimo, ter ofertas. Há duas coisas que
hoje as denominações buscam, as religiões interessam muito, é ter uma grande quantidade de pessoas, porque essa quantidade de pessoas ao redor delas vão levar elas a ter duas coisas: dinheiro e voto, quando precisar votar para algum político. Nada contra votar, temos que votar, é algo que precisamos, mas isso aí tem tomado conta dos púlpitos das igrejas hoje. Então, nós estamos procurando falar sobre conceitos de cristianismo, como andar na palavra de Deus. Essa Bíblia que nós temos na nossa mão é o nosso mapa para seguirmos por ela. Esse é o caminho que nos leva a Cristo. E Paulo estava dizendo então para Timóteo que as pessoas iam ter essas doutrinas de demônio por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a mente tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, não tem mais consciência. O que foi perguntado para um índio certa vez: o que é consciência, chefe? E ele disse assim: é como você ter uma hélice com duas pontas agudas, e essa vai passando no seu coração uma vez, duas vezes, três vezes, até que ela vai formar um calo e você não sente mais essa consciência tocar no seu coração. Quer dizer, você vai estar já cauterizou a tua consciência, e daí a Bíblia não faz mais efeito para você, porque você ouviu o pregador dizendo para ti que o interessante é ofertas, é dízimo, é vir para a igreja de qualquer jeito, de qualquer forma. Eles chegam a dizer que vestimenta é uso e costume, mas a minha Bíblia diz que vestimenta, Paulo diz que faz parte da vida consagrada. Quer dizer, você tem que ter pudor na tua vida. Hoje tu não sabe mais. Antigamente tu sabia quando era uma pessoa que não era crente e quando era um crente. Hoje não, você não discerne mais nada, porque todos estão iguais. Uma vez um ditado dizia assim: a chaleira podia chamar a panela de preta, mas hoje não pode mais, porque as duas estão pretas. Você podia falar contra a religião tal, e você podia comentar sobre isso, porque tu tinha uma aparência de piedade, era uma aparência que tinha no mundo religioso. Mas eu perguntaria para você uma coisa: tem como colocar vida em um pé de milho quando ele secou? Ou tem como devolver fazer com que o peixe que apodreceu fique saudável novamente? É impossível, não tem como. Assim está hoje em dia o mundo que se chama cristão. Eles têm entrado, se enveredado por uma linha na qual eles não conseguem voltar mais, a não ser que Deus, como dizia o Mosiel, faça um milagre. Então são homens hipócritas, que levam as pessoas a ficar com a consciência cauterizada, não tem mais o que fazer. Aí eles proíbem o casamento, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças. Foi o que o Maurício falou agora. A pessoa chega na mesa, bom, é um caso assim muito simples, todo mundo faz isso. Chega na sua mesa, ou pega a sua marmita, onde estiver trabalhando, em qualquer lugar, ou no restaurante, onde quer que seja, e não faz isso, não agradece a Deus por aquele alimento. E eu penso que é por isso que muitas pessoas têm problemas com alimentação, porque não agradece a Deus, não sabe dizer: Senhor, muito obrigado por esse prato de comida que o Senhor me deu hoje. Então a verdade é isso, a fim de que nós precisamos olhar o quê? Aí Paulo continua dizendo para Timóteo: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Então nós precisamos olhar friamente nisso que Paulo está falando, para deduzirmos o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Ele chega dizendo outra parte para Timóteo assim: que os homens nos últimos tempos iam ter comichão nos seus ouvidos e iam montar doutores conforme os seus desejos. E a realidade é assim, irmãos, convenha comigo, olha aqui, existe religião para cada tipo de gosto. Aquilo que você quer, você tem. Religião tem muitas. E o que quer dizer a palavra religião? Quer dizer uma cobertura, de você colocar uma camisa, de se cobrindo.
Religião quer dizer isso: eu vou à igreja, fiz isso, fiz aquilo no domingo, e na segunda-feira tem uma vida de qualquer, mentindo, prostituindo, adulterando, levando a vida e diz que é cristão. Isso não é cristianismo. Cristianismo é ser como Cristo. Essa é a realidade. Quer dizer, nós temos que olhar para dentro de nós. Vamos olhar, dar uma olhada para a tua igreja uns anos atrás. Como que as mulheres vestiam, como elas se portavam, como que andavam. E você pode olhar para isso. E nós temos que ver, se temos que ter um conceito de cristianismo, dizer, o nosso absoluto é Jesus. O nosso absoluto é a palavra de Deus. É isso que nós temos que olhar nesse tempo. Paulo chegou a dizer assim na sua carta também, uma de suas cartas, estou esquecido agora no momento para citar para vocês, mas ele falou assim que chegaria um tempo que então os homens amontoariam doutores conforme os seus desejos. A vida que nós vivemos hoje, ela leva para uma vida fácil, dizer, tudo Deus só quer o coração, as igrejas não têm medo de pregar o evangelho, vão perder seus membros. Mas eu diria para você, meu irmão pastor, pregue o evangelho puro, fale a verdade para as pessoas, doam de doer, eles precisam ir para o céu, porque essa mensagem de que Deus só quer o coração, isso aí tem tomado conta, tem deixado o povo esfriado, eles têm ficado com a mente cauterizada. Então nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar à palavra original, aquilo que Deus tem mostrado para nós nesse tempo. Eu lembro de um caso lá das escrituras, onde estava Felipe em Samaria, ele pregando a palavra de Deus, e no momento ele se sentiu dirigido aí para, vamos dizer assim, para uma avenida principal, para uma outra estrada de rodagem. E lá ele ia indo um homem, um eunuco, que tinha vindo da Etiópia para adorar a Deus em Jerusalém, e ia voltando para casa, animado, alegre. Mas por outro lado, esse eunuco, a Bíblia fala que ele ia lendo as escrituras. E o anjo, ou o Espírito Santo, falou para Felipe: achega-te à carruagem desse homem e conversa com ele. E ele chegou e perguntou para o homem: você entende o que você está lendo? E esse homem disse para ele assim: como eu vou entender se ninguém me explica? E a Bíblia diz que Felipe se juntou com ele, subiu na carruagem e começou a explicar para ele o evangelho. Ele estava lendo ali onde dizia que em Isaías que Jesus foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Então Felipe explicou para ele o que estava acontecendo, o que era aquilo, mostrou que aquilo tinha acontecido com Jesus e pregou para ele a verdadeira palavra, o batismo correto, como os apóstolos batizavam. E embora hoje é um conceito que o batismo tem muitas maneiras que as pessoas fazem, mas existe uma maneira correta como os apóstolos batizavam. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos também Deus enviaria um profeta para levar nós de volta à fé apostólica, para nós de volta à palavra original. Nós temos novamente a fé dos apóstolos nos nossos dias, e esse profeta prometido em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 tem vindo e tem nos clareado a mente com a palavra de Deus, porque estamos vivendo os últimos dias, e hoje tem religião para aquilo que você quiser. Quer dizer, do jeito que você desejar tem religião. Então o Felipe conversou com o eunuco, e depois o eunuco fala assim: Felipe, o que impede de eu ser batizado? O que Felipe disse? Se você crê. Então por certo o eunuco creu naquilo que Felipe estava falando para ele, e logo na frente existiam as águas, e a Bíblia diz que os dois desceram na água, e o Felipe batizou o eunuco em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Nós temos que ver o que Deus deseja das nossas vidas, o que nós precisamos. Eu creio que vou estar no céu, e eu perguntaria para você: aonde você vai passar a eternidade? Onde você vai, com quem você vai se encontrar depois desta vida, quando esse espírito que mora em você vai deixar esse corpo inértil? Esse corpo voltará para a sepultura, e para onde irá o teu espírito, a tua alma? Onde vai parar? Como aquele homem, o jovem rico, ele não quis aceitar o conselho de Jesus, que era para vender o que tinha e dar para os pobres e seguir ele. Mas depois ele se viu num problema. Quer dizer,
acabou que ele morreu e ele foi levado para onde? Para o inferno, porque ele não ouviu a palavra de Deus. Para o jovem rico faltava uma coisa, que era vender tudo que ele tinha e dar para os pobres, e seguir a Jesus. E eu perguntaria para você, nesse conceito de cristianismo, e para você o que está faltando para você ir para a eternidade? Qual é a necessidade que você tem de ir para a eternidade? O que você está fazendo, enfim, para ir viver na eternidade? Nós precisamos de Deus nas nossas vidas, queremos que Deus nos ajude, você quer com certeza, mas nós estamos aqui nesta manhã, onde eu li para você escutar, você precisa recordar somente você, dizer, não deixa coçar o teu ouvido com qualquer coisa, dizer, porque o Espírito disse para Paulo que viria um tempo trabalhoso, um tempo difícil, nos últimos dias, e nós estamos aqui para levar uma boa nova para você, dizendo que há uma mensagem nesse tempo prometido na Bíblia, Malaquias capítulo 4 versos 5 e 6. Você vai dar uma olhada ali, lá em Apocalipse capítulo 10 e verso 7, e tem várias citações de Deus falando que enviaria para nosso tempo um profeta para nos levar de volta à fé dos apóstolos. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, que Deus abençoe, né? Denil França, que está acompanhando através da live, que Deus te abençoe, família, trabalha de segurança, né? Vigilante, que Deus abençoe também, por certo está ouvindo a Najara, lá no bairro Rio Grande, eu creio que é, Nova Palhoça, por ali, que Deus abençoe a cada ouvinte que está tirando desse momento, fazendo o seu tempo, né? De achegar a Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, e faça isso no momento oportuno, que é esse. Então, conceito de cristianismo, né? Um conceito de ser cristão é algo que vai além de religião, é algo que vai além da sabedoria humana, é crer na Bíblia. Tiago capítulo 4 verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, é desta maneira, você tem que se sujeitar a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, você não consegue chegar aonde um cristão tem que chegar. É a maneira de Deus, não a nossa maneira. Deus tem o seu caminho é a palavra. E você sabe que para uma pessoa ser curada muitas vezes pela medicina, o remédio é amargo, o remédio é ruim de se tomar, na boca ele é amargo, e você tem que fazer força para tomar, porque vai fazer bem. Assim também é a palavra. Nós pregamos uma palavra que muitas vezes pode ser que você vai sentir um pouco de dificuldade para tomar, corta um pouco, porque ela vai cortando o pecado, mas que você possa dar ouvido à palavra, porque é o remédio de Deus, né? Vamos ouvir mais um hino nesse momento. E você pode entrar em contato conosco até mesmo pelo meu WhatsApp, é o 99681 2739, repetindo 99681 2739. O telefone da rádio é 3209 4755, 3209 4766. Que Deus te abençoe, e logo após o hino estaremos ouvindo a palavra oficial da noite pelo pastor Edival Pisoni. Não hei de ver guerras matar meu irmão. Um dia não sentirei dores, não hei de ver flores pisadas no chão. Cristo Jesus é sua canção. Segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores virão.
Um dia, não mais as fronteiras serão as barreiras de cada país. Um dia, a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é sua canção. Segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores virão. Um dia, a alma que chora verá a linda aurora raiar muito além. Remida será consolada na eterna morada, no império do Rei. Jesus é sua canção. Segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores virão. É sua canção. Segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores virão. Você está sintonizado na melhor. Rádio Mais Alegria, AM, Grande Florianópolis, Santa Catarina. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze. Graças a Deus. Um dia as fronteiras, não vão ser as barreiras mais dos países. Um dia nós estaremos vivendo na eternidade. Haverá um milênio de paz. E você é convidado a fazer parte disso, quando você realmente entrega seu coração a Jesus Cristo. E como eu estava lendo aqui, Tiago capítulo 4, verso 7 em diante, no 8, fala o que? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então precisa um passo teu para Deus. Não é somente Deus que Ele vem até você, mas você tem que dar um passo para Ele, para que Ele possa se chegar a você, quer dizer, você abrir o coração para Ele.
Aí diz assim: limpai as mãos, pecadores. Esse conceito de cristianismo não é somente ir à igreja, não é somente levar o teu dízimo, a tua oferta, não é somente dar boas coisas às pessoas, boas ações, não. Tem que limpar as mãos do pecado, né? Quer dizer, a palavra, ela mostra o que temos que fazer. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. É tão difícil no dia de hoje, né? As pessoas não têm mais tempo para isso. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Precisa-se um momento de choro, de lamentação diante de Deus pelos pecados, pelo aquilo que você faz contra Deus, para que Deus possa te abençoar. Mas nesta hora vamos ouvir então a palavra da noite. O pastor Dival Pisoni estará pregando e depois estaremos dando continuidade no restante dos minutos que tiver, com mais alguma canção, e que Deus possa continuar te abençoando. Agora é 1:01. Eu quero dizer que ali está o nosso amigo Alessandro na mesa de som, e que Deus abençoe a vida dele também e sua família, em nome do Senhor Jesus. Chegou o momento da mensagem de Deus no programa Encontro com a Palavra. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 16 está escrito: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Eu quero saudar a todos neste precioso nome, neste maravilhoso nome, Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja em teu lar. Aqui está uma escritura maravilhosa, porque nós estamos falando da sétupla glória da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Vamos começar então. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Agora, você que tem sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1, você encontre comigo o versículo 20. O versículo 20 do capítulo 1. Nós já sabemos que, de acordo com este versículo, de acordo com o versículo 20, o que em realidade são as 7 estrelas? A Bíblia diz: e o mistério das 7 estrelas são os anjos, e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Observou, ouvinte, que estas 7 estrelas são anjos, mensageiros. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, a Bíblia começa no capítulo 2 de Apocalipse, dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Este anjo da igreja que estava em Éfeso era uma estrela que estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Estavam no poder e guardados pelo Senhor. Este mensageiro não é um mensageiro celestial. Este mensageiro é um mensageiro terreno. Aqui está dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia foram 7 cidades da Ásia Menor. E estas 7 cidades tinham 7 igrejas, e cada igreja
cada cidade representava um período de tempo da qual Deus tem tratado desde os dias primitivos, desde os dias dos apóstolos até os nossos dias. A era de Éfeso, que foi a primeira carta escrita direcionada à igreja de Éfeso, nós sabemos que ali foi o período primordial, o período que nasceu a igreja, no dia de Pentecoste, quando no primeiro século da era cristã, teve então um homem, uma estrela, que estava na mão direita de Deus. Agora, aqui nós vemos que estas estrelas, nós nunca poderíamos cometer um erro nisto, porque Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, interpretou esta escritura. Estas 7 estrelas são os mensageiros, as 7 eras, aos 7 períodos de tempo sucessivos. Não são chamados individualmente, simplesmente eles são anunciados como 7, um para cada período de tempo. Sim, Paulo, nós podemos dizer assim, que foi o ponta de lança. O apóstolo São Paulo foi o mensageiro, foi o anjo da igreja de Éfeso, foi a estrela que Deus tinha na mão para o primeiro período da igreja cristã. Ele foi então o homem que Deus usou para colocar as bases escriturísticas. Ele que foi o homem que colocou o fundamento da igreja. Ele disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele chegou a dizer no versículo 10 de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, as seguintes expressões, e nós queremos ler com você. Ele diz, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Observou? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Observou que Paulo foi o mensageiro padrão, o que colocou o fundamento. Ele foi profetizado no livro do profeta Isaías como o homem que seria a luz para os gentios. Ele iniciaria, ele colocaria o corpo doutrinário na igreja. O Senhor Jesus Cristo veio no seu ministério terreno e pregou durante 3 anos e meio. Durante o seu ministério, ele pregou o Evangelho, porém não colocou um corpo doutrinário na igreja. Jesus veio introduzir a graça de Deus ao mundo, morrer para o pecador, morrer por mim e por você. E ele juntou 12 homens para então colocar a igreja em funcionamento. E ele, depois que ele escolheu estes 12, tirando Judas de cena, Judas era um demônio, ele então escolheu Paulo para colocar no lugar de Judas. A igreja apostólica
antes da descida do Espírito Santo, ela fez uma coisa que não deveria ter feito. Lançou sorte e colocou Matias como um dos apóstolos no lugar de Judas. Porém, Deus não aprovou aquilo, porque era um método usado ainda no Antigo Testamento, lançando sorte, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas Deus, em Atos capítulo 9, escolheu o então Saulo de Tarso, o homem que colocou os fundamentos. Você pode observar, precioso ouvinte, que Matias, ele não apareceu mais na ordem apostólica, e não se vê nenhum livro, nenhum escrito e nenhuma obra dele, porque foi uma escolha da igreja. Porém, Deus escolheu Paulo para colocar como o sábio arquiteto, e para ele então colocar o fundamento, o qual não era outra coisa senão o Senhor Jesus Cristo, isto é, a palavra de Deus. Paulo chegou a dizer no livro de Gálatas, no capítulo 1, no livro de Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos ler? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Como tu estás? Estás agradando a homens ou a Deus? Estás agradando a tua igreja, teu pastor? Estás agradando quem? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi através da teologia, através da filosofia, através de uma luz que apareceu assim, assim. Não foi alguma coisa que eu recebi porque estava dormindo, tive um pesadelo. Não, não foi isso. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Não, não foi nenhum homem que me ensinou. Não foi Anás, não foi Caifás, não foi nem mesmo Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém daqueles que estavam com Jesus. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Preciosos ouvintes, Jesus Cristo não colocou um corpo doutrinário na igreja, mas Paulo colocou. Ele foi o homem padrão, o profeta mensageiro para a era de Éfeso, para o primeiro período da era cristã, que durou até o ano 120 da era cristã. E nós sabemos, amados ouvintes, que todo pregador, todo pastor, todo evangelista, todo doutor em divindade, todo homem que anuncia o evangelho deve ter como base, como exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 14 cartas desta Bíblia, deste Novo Testamento. Nem mesmo Pedro, que recebeu a chave do reino dos céus, tinha a revelação que Paulo tinha. Pedro era um homem, um apóstolo, por assim vamos dizer, um apóstolo menor. Mas Paulo era um apóstolo maior,
porque ele era um apóstolo profeta. Paulo tinha mais luz do que Pedro. Pedro, ele começou a ensinar ao povo que se circuncidasse, porque Pedro era judeu e queria que os gentios também se circuncidassem, todo macho. Paulo então veio com aquela luz tremenda, como um profeta de Deus, repreendendo, e disse que resistiu a Pedro na sua própria cara, que ele estava atando um fardo pesado aos gentios que nem os nossos próprios pais conseguiram carregar. Paulo era um homem que tinha mais luz. Paulo era um homem que era realmente o mensageiro profeta especial, que tinha a liderança do Espírito e que Deus estava tratando com ele, e todos os demais pregadores deveriam se sujeitar aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele foi o homem padrão, o homem exemplo. Ele colocou a igreja em ordem, ele colocou o corpo doutrinário, como que as mulheres deveriam se comportar. Ele colocou, na verdade, a Santa Ceia, como ela deveria ser executada na igreja. Ele colocou como as mulheres deveriam se comportar na vestimenta, no corte do cabelo para os homens, e as mulheres não passar a tesoura nos seus cabelos. Como elas deveriam se comportar na igreja, como elas deveriam ser santas mulheres, obedecendo os seus maridos. Ele colocou, então, estabelecendo a ordem no culto com relação aos dons. Nenhum outro apóstolo colocou a maneira como a igreja deveria andar em ordem relacionada com os dons, com a ceia. Não, nenhum deles. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chegou até mesmo a esclarecer a respeito do lava-pés. Sim, ele colocou a igreja em ordem com relação à ceia do Senhor. Ele colocou o corpo doutrinário com relação às vestes do homem, às vestes da mulher, o culto, a adoração, a pregação da palavra, as línguas estranhas, os dons na igreja. Ele foi o homem que colocou a igreja em funcionamento pelas bases que Deus deu para ele por revelação divina. E todo homem, todo pregador deve ter como base a igreja do Novo Testamento. Assim como os homens do Novo Testamento, assim como foi a igreja do Novo Testamento, deve ser esta última igreja. Se a igreja do Novo Testamento batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja deste tempo também deve estar batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se fazermos diferente, é anátema, é maldito. Por quê? Mas pastor, você está desfazendo o evangelho de Jesus Cristo? Não. Muito pelo contrário, eu estou confirmando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus pediu o nome do Pai, e Jesus deu uma ordem em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ali não se estava executando ou praticando um batismo, mas estava se dando uma ordem para ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro, em Atos capítulo 2, ele disse, e no versículo 38, arrependei-vos e que cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim. Será que Pedro errou? Será que Paulo, quando recebeu
a sua comissão, e ele relatando a sua comissão em Atos, capítulo 22, versículo 16. Será que Paulo estava equivocado quando ele estava contando da sua comissão e dizendo a maneira que ele foi batizado? Quando Ananias o encontrou, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que era para ele ir a uma rua chamada direita, e ali ele encontraria um varão por nome de Ananias, e Ananias diria o que ele deveria fazer, e Ananias disse para ele: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia. O nome do Senhor. Este é o nome que é sobre todo nome. Fique atento e você descobrirá que nós não estamos brincando, que nós não estamos perdendo o nosso tempo, mas nós estamos procurando te esclarecer, que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento, iluminar o teu coração e revelar no teu coração esta palavra: Eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vá de encontro a estes ouvintes, Pai. Que, ó Deus, a tua palavra poderosa penetre nestes corações, nestes lares, trazendo salvação para estas almas, libertação para estes oprimidos e cura para estes que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa
gloriosa é ver realmente a palavra de Deus sendo pregada, e os filhos de Deus se alegram com a palavra. A Bíblia diz que aonde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. A águia, ela realmente quer carne fresca, alimento fresco, né? Agora é 1h25. Que Deus possa continuar te abençoando, e estamos chegando já para o final do programa, e realmente foi um prazer estar com vocês aqui nesse tempo, e queremos desejar que você possa sentir essa presença de Deus na sua casa, onde você estiver. Após o programa, você possa meditar na palavra que você ouviu. E como eu estava falando, muitas vezes as pessoas pensam então que ir à igreja e pertencer a um grupo não é só isso, é ter Cristo na vida, né? Muitas pessoas pensam que após se tornar um cristão, a vida vai continuar na mesma função. Não, algo tem que mudar. A vida de um cristão, ela tem que ser como a luz da aurora, diz a Escritura. Ela vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas pensam que ajudar um vizinho, ajudar um órfão, isso é ser cristão. Não, isso é fazer boa ação, mas ser cristão é seguir a Cristo, né? Então eu creio que a segunda-feira que vem estaremos tratando mais um pouco sobre esse assunto. É um assunto tão vasto, mas lembre-se, Paulo foi o exemplo para cada pregador, como nós ouvimos. E se alguém estiver pregando o contrário ao que Paulo pregou, que ele pregou conforme Deus o instruiu, a ponto que ele foi para o deserto e ficou 3 anos lá no deserto, 3 anos e meio lá estudando, recebendo a palavra de Deus, né? E ele considerou tudo aquilo que ele tinha aprendido de Gamaliel como esterco e imundícia, né? Ele considerou como anátema aquilo, porque ele recebeu realmente de Deus a revelação da palavra. Mas que Deus abençoe, meu amado ouvinte. Está ali a Paula Caroline, está pedindo oração pela saúde, pelo emprego para seu esposo, né, irmão Elias, e também a irmã Cecília, que está na audiência, está ouvindo, né, pedindo oração também pelo neto Bruno, também pela Rosélia, por libertação, pelo seu marido, também libertação do álcool, né, e também Daniel Júnior, seu neto, e também está lá ouvindo a rádio Denil França, está pedindo oração também por sua família, pela esposa, também pelo Mateus, pelo Jó, a Débora, e que Deus possa então abençoar a vida. É Jô, esposa Jô, e Mateus e a Débora. São pessoas que pediram oração. Se você tem um pedido também, você não fez conhecido aqui escrito, né? Peça a Deus nesse momento, use a tua fé. Não somente coloque um pedido e pense, se Deus quiser. Não, se você quer, porque a Bíblia fala que se você disser, então peça a Deus, creia que Ele vai ajudar. Estaremos orando agora com o irmão Dacir. Não importa o problema. Ontem nós oramos por uma pessoa que estava com câncer lá em Brasília, e recebemos a notícia hoje que ela foi fazer exames novamente e está completamente curada. Então nosso Deus é o Deus que cura. Vamos orar faltando 1 minuto para o final do programa, e após então que Deus possa abençoar a vida de você, o seu trabalho, continuar abençoando, e que Deus realmente te dê uma semana abençoada, e até o próximo programa com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Pai bendito, nós queremos agradecer o Senhor por nós estarmos aqui, Senhor Deus, nessa madrugada, compartilhando a Tua palavra com os nossos ouvintes, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não está com os teus ouvidos agravados e nem com a sua mão encolhida para que não possa abençoar. Então o Senhor pode ouvir e o Senhor deseja abençoar, Senhor. Então os irmãos que estão na escuta nessa hora, onde quer que seja, Senhor, nós enviamos as Tuas bênçãos para eles, Senhor, para a cura, para a libertação, para a prosperidade natural, enfim, ó Deus, para a salvação da alma, Senhor. Não para que ele seja mais um religioso ouvinte, mas que seja um praticante das Escrituras. Deus, conceda isso em nome de Jesus Cristo.
Amém. Deus abençoe. A Igreja Tabernáculo do Deus Vivo apresentou o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção Pastor Edival Pisoni. Apresentação Irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo grande